deixa pra lá. Entendo. O vestibular da UES apesar de difícil, mas é fácil. Sim. Tem a sua facilidade. Exatamente. Né? Se comparado ao Enem. É verdade. Tu se identificava mais com o vestibular da UES? Olha, do que com o Enem? Se eu disser que não, eu tô mentindo, viu? Sim. Porque o Enem, ele tem uma certa facilidade, porque ele dá uma chance de conseguir interpretar a questão. Sim. Mesmo que você não tenha segurança do conteúdo. Sim. A UES ela é mais direta ao ponto. É. Né? Só que o fato dela ser direta ao ponto, aquele ou você sabe ou você não sabe, te ajuda a cansar menos. Sim, com certeza. Né? Meus amores, nós estamos aqui com a Jéssica, maravilhosa! Essa minha aluna querida, aprovadíssima na Medicina UES. Um sonho, né, amiga? Vou te contar, viu? É tão surreal que até agora nem acredito. A saga foi grande, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus. Né? E hoje a Jéssica vai contar pra gente todos os segredos que ela fez, porquê da medicina, pra que você venha se inspirar um pouco, se identificar, se motivar, né, Jéssica? O objetivo do nosso StudiCast é esse. Muito obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço também. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por acreditar em mim também, no meu trabalho. É por isso que nós estamos aqui hoje, né? E vamos gravar esse testemunho, porque é um grande testemunho, né? Então, bora começar. Bora começar. Vamos lá, Jéssica. Tu terminou quando o teu ensino médio? Tu sempre foi estudante de escola pública, né? Sempre. Eu terminei em 2015, né? 2015, no Liceu de Messejana, inclusive. Olha, que massa! Beijo pra galera do Liceu de Messejana que hoje... Ai, que tudo! Sério, tipo, que hoje em dia, claro, mudou a galera, boa parte dos professores, mas tem um pessoal da coordenação ali que ainda, Sim. né, que ainda... Não sei se vão lembrar de mim, mas, sério, que escola boa. Mas sempre fui de escola pública, sempre tive que me esforçar muito, assim, desde cedo, sabe? Porque achando assim, a gente que vem de baixo, a gente sabe, né? O quanto a gente tem que se esforçar mais por isso. Pois é. Assim, o dobro, o triplo, sabe? Pra conseguir alcançar coisas grandes, né? Sim. E, inclusive, eu demorei pra aceitar na minha cabeça que eu queria medicina por causa disso. Foi mesmo. Sério. Eu nunca me senti capaz de conseguir passar. Nunca. Tu queria, mas não arriscava por medo. Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí eu pensava assim, cara, no contexto que eu tô, como é que eu vou ter condições de chegar, tipo, num curso tão almejado desse? Eu não tenho inteligência pra isso, não tenho bagagem pra isso, né? E aí, foi durante o meu ensino médio que eu bati o martelo pra outro curso, que foi a arquitetura. Sim. Né? Que muita gente que é mais próxima de mim conhece já da minha história, já tinha te contado também. Sim. Com arquitetura. Mas eu fui aluna de arquitetura da UFC durante 3 anos e meio para 4 anos, né, ali. Só uma dúvida, tu encerrou quando o ensino médio? 2015. 2015. Aí tu fez o Enem e a UES ou só o Enem? Só o Enem. Só o Enem, certo. Foi. Aí foi quando tu passou pra arquitetura. Isso. Certo. Porque eu fiz o Enem em 2015 e acabou acontecendo um problema durante a prova, né? Que eu passei muito mal durante a prova. E, acreditem ou não, eu zerei a redação do Enem. Olha. No meu histórico de vida, tem uma redação do Enem zerada. Sim. No meu histórico. Até hoje eu falo brincando assim, gente, eu já zerei a redação do Enem. Oh. Aí eu tenho meus motivos pra isso. Né? Aí eu passei mal durante a prova, não consegui concluir. E aí aquilo detonou a minha cabeça. Porque terceiro ano de ensino médio... pressão pra conseguir passar. E a sua vida depende daquilo. Exatamente. Entendo. Né? Porque as pessoas, elas colocam muito na cabeça da gente que a gente tem que ter a nossa vida toda resolvida antes dos 20 anos de idade. Infelizmente. Entendeu? O que é uma coisa assim, fora, sem sentido. Exatamente. E aquilo minou o meu psicológico de um jeito que eu achava assim, não, acabou. Pra mim, eu não vou conseguir fazer a prova do ano que vem. E eu só tinha 16 anos naquele tempo, sabe? Olha então, uma adolescente de 16 anos, pensando daquele jeito que a vida dela tinha, entre aspas, acabado, né? Sim. Por conta de uma prova, sendo que é uma prova que acontece todos os anos. Todos os anos. Sabe? Exatamente. E aí,
eu não fazia UES naquele tempo, porque como eu queria arquitetura, e a UES, ela, até hoje, na verdade, ela ainda não tem um curso voltado para áreas de construção civil, engenharia, coisa do tipo. Então, pra mim, não fazia sentido fazer. Sim. Eu não via, né, interesse nenhum de fazer. E aí, eu foquei só no Enem. Aconteceu o que aconteceu, né? E eu acabei... como é que eu posso dizer? Só deixando pra lá, sabe? Eu ignorei assim, não deu certo agora, vou viver assim o meu luto e bola pra frente, né? Aí quando foi no ano seguinte, né? Graças ao meu bom Deus, eu consegui uma bolsa 100% no Farias Brito, né, aqui em Fortaleza. Graças a uma fundação que eu tenho muito carinho, assim, que guardo no meu coração até hoje, que é a Fundação Raimundo Fagner. Sim. Que faz um trabalho incrível lá no bairro onde eu moro, com crianças e adolescentes. Sério, é maravilhoso. E é do próprio cantor Raimundo Fagner, sabe? Olha que massa. É uma instituição social que tem aqui em Fortaleza, em Oroz. Sim. E que atende crianças e adolescentes através da música, né, no contraturno da escola. E que eles foram assim, eu passei 10 anos da minha vida lá e eu só tenho a agradecer. Que coisa maravilhosa. Pois é, assim, moldou a pessoa que eu sou hoje em dia. Sim. Né? E que, sério, vale muito a pena acompanhar o trabalho deles. O arroba deles é FR Fagner, né? Entrem, procurem no Instagram, acompanhem o trabalho deles, porque é uma coisa incrível, incrível mesmo. E que eles tinham essa parceria com a escola, né? Consegui essa bolsa no cursinho. E foi lá que eu comecei a ficar balançada com a questão da arquitetura e medicina. Sim. Ali, sabe? Porque é aquela coisa, a gente sabe que as escolas grandes, né? 90% ou quase 100% dos alunos que estão lá dentro do cursinho, seja ele Farias Brito ou Aritsá, querem medicina. Entendeu? A galera é mais focada nisso. E foi lá dentro, vendo aquela galera, tipo assim, medicina, que eu comecei a ficar balançada. Sim. Né? Comecei a pensar assim, meu Deus, então, o que eu vou fazer, né? Aí, passou-se o tempo, eu pensei, não, eu não vou pela cabeça dos outros. Foi tentar ser aquela adolescente do contra, né? Sim. Assim, não vou pela cabeça dos outros, eu vou continuar querendo fazer medicina. Não, arquitetura, perdão. Tá. Né? Mas o meu coração já batendo lá. Aí eu fui pra arquitetura, né? Sim. Fiz o curso em 2016, fiz o Enem em 2016 e consegui passar em 2017. Sim. Né? Entrei em 2017, segundo semestre. E aí... Beleza, primeiro semestre, maravilhoso. Nossa, eu me sentia nas nuvens, sabe? Aquela novidade. Sim, e eu entrei com 17 anos na arquitetura, sabe? Eu completei 18, porque eu sou de setembro. Eu completei 18 anos logo no comecinho do meu curso, né? E aí, eu pensando assim, tá ótimo, tô muito nova, né? Tipo, entrei, consegui passar, perdi, entre aspas, né? Sim. Só um ano, deu certo. Aí, quando foi no meu segundo semestre, aí voltou toda aquela ladainha de novo, sabe? Será que eu devia fazer medicina mesmo? E aí começou aquelas dúvidas. E foram surgindo, né? E foram surgindo. Aí eu pensei, não, eu vou seguir nesse curso, né, agora. Porque não faz sentido eu sair desse curso agora no segundo semestre, sendo que eu não vi nada que o curso tem a me oferecer. Sim. Né? E naquele tempo, eu era muito focada em ser designer de interiores. Sim. Eu acho tudo. Isso é maravilhoso. Eu te digo uma coisa. Se eu tenho... Agora eu curso letras. Já tenho serviço social, curso letras. Sim. Mas se eu fosse fazer uma terceira graduação, eu queria design de interiores. Que eu acho incrível. Sério. Não, eu já vejo pelo teu quarto. Tipo, que tu gosta de decoração. É maravilhoso, sério. É tudo de bom. E aí, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer design de interiores. Né? Sim. Ser arquiteta de interiores, né? Aí... Só que essa cadeira, eu só poderia fazer ela no final do curso. Sim. Né? Porque como é uma cadeira mais avançada, Sim. requer um conhecimento maior de medidas, de detalhes, essas coisas assim, eu não podia fazer ele no começo do curso. Então eu tive que deixar pra depois. Aí eu pensei, não, eu não vou sair agora. Eu vou continuar e eu vou esquecer essa história, vou ser arquiteta de interiores, vou trabalhar com isso, vida que sai, né? Quando chegou no meu 7º semestre, eu fiz a cadeira.
eu consegui fazer a cadeira. Mas, durante esse tempo todo, né, tive projeto arquitetônico, tive projeto urbanístico, e fui cada vez mais pensando assim, cara, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. À medida que o curso ia acontecendo, Exatamente. tu ia vendo que não tava se identificando. Exatamente. E Entendi. aí, eu senti que eu tava dando murro em ponta de faca. Sim. Sabe? Mas eu segui, por quê? Porque eu tava com a minha cabeça focada. Não, mas eu vou apostar as minhas fichas em arquitetura de interiores. Vai dar certo, vai ser uma cadeira legal. Fiz a cadeira, né? E aí veio a pandemia. Na época que eu tava fazendo a cadeira. E aí, a cadeira teve que ser online. Né? Teve que ser online. Aquela cadeira tão esperada. Pois é. E foi ali que ajudou um pouco, sabe? Mas eu senti, assim, que não era. Bateu aquela decepção, eu pensei assim, cara, não é isso. Não é isso. Cheguei onde eu queria e eu vi que não era o que eu esperava. Exatamente. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Sabe? Porque eu tava com 21, eu acho, eram uns 20, 21 anos já. Sim. E eu pensando assim, beleza, tô aqui fazendo a cadeira, não gostei da cadeira, não quero trabalhar com isso. E eu não gostei de mais nada dentro do curso. Entendi. Eu vou trabalhar com o quê? Sabe? Realmente não. A arquitetura, ela passou por ti pra te dizer, o seu caminho não é esse. Exatamente. Né? Aquela coisa assim, quer teimar em fazer arquitetura? Pois teime, faça. Mas aí, né, tipo, vamos ver no que vai dar. Aí eu pensei assim, não, eu vou fazer... eu vou continuar, né, do jeito que tá. Aí eu comecei a conversar com um amigo meu, que esse meu amigo, ele foi uma das pessoas que assim, deu aquele clique na minha cabeça assim, se eu fizer outra coisa, sabe? Sim. Mas sabe por que eu pensei nisso? Porque ele também tá fazendo isso. Olha aí. Sabe? Ele tava no mesmo processo. E ele continua no mesmo processo ainda. Sabe? Tipo, de não se identificar com o curso. Inclusive, esse meu amigo estiver vendo esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. E aí, ele foi, assim, uma das pessoas com quem eu conversei muito sobre isso, sabe? Porque eu sabia que ele ia entender minha situação, porque ele tava passando a mesma situação, né? A gente tava num curso muito avançado, né? Um período muito avançado. Ele era meu veterano. E não se identificar com aquilo. Tu já tava no 8º semestre? Eu tava na transição do 7º pro 8º. Sim. Já, né? Eu tava no finalzinho ali do 7º. E aí eu comecei a conversar com ele. E ele no 8º. E aí a gente pensou assim, cara, vamos tentar fazer o vestibular esse ano? Vamos. E aquele ano foi 2021. 2021, né? Eu tava com 21 anos, ele com 21 também. E aí a gente decidiu fazer o Enem 2021. Só que a gente decidiu aquilo na metade do ano. Sim. Sabe? Ele já tinha começado decidindo um pouquinho antes, eu tava estudando. Mas eu tava naquele meio do ano ali e eu vi pensando assim, cara, eu não vou deixar ele sozinho nessa, eu vou atrás também. Porque se também é o meu objetivo de vida isso, por que não ter companhia, né? Pra isso. Isso, exatamente. E aí, fui atrás. Fiz em 2021, só que eu não estudei nada. Ainda tu não tinha feito S? Não tinha feito S, nada. Pra assim, até um spoiler do que vai vir na frente, a UES, ela foi uma das minhas últimas opções. Olha aí. Sem brincadeira. Sério. E hoje, assim, ela me aceitou, eu sou aí tu trancou a arquitetura quando? Foi no final de 2021. Final de 2021. Final ali, começo de 2022. Sim. Sabe? Eu fiz o Enem 2021, só que até aquele momento eu não tinha estudado nada. Eu não tinha cabeça pra estudar, eu pensei assim, não, vou fazer e vou ver no que dá. Pronto, né? Aquela sensação, assim, né? Vou ver no que dá. E aí, fiz, não obtive uma nota boa, né? Porque, obviamente, se você não estuda, não tem como você né, conseguir, né? E aí, eu pensei assim, não, 2022, vou dar uma forcinha e vai dar certo. Aí, 2022, eu arrumei um emprego, né? Eu consegui emprego como jovem aprendiz. Sim. Né? Graças a Deus, porque esse emprego foi o que me ajudou a não ficar paranoica com a ideia de estar ficando mais velha, de estar largando uma graduação, sim, sabe? Que já tá num andamento muito avançado, sim, pra tentar outra coisa.
Porque faltava só um ano pra tu se formar na arquitetura. E assim, é um ano em termos técnicos até. Porque se eu fosse considerar as cadeiras que eu tava começando a atrasar, né? Depois que eu comecei a ideia de mudar de curso, eu me formaria ali mais ou menos uns 2 anos. Eu ia atrasar um pouquinho ainda o curso, mas faltava pouco tempo. Né, ainda. O que eram 2 anos pra quem já tinha feito 4, sabe? Desse jeito. Então, né? Pois é. Ia passar muito rápido. E aí eu parei, né? Tipo, vou começar a trabalhar e consegui, tipo, me manter. Sim. Né? Era um dinheirinho ali, era meio saláriozinho, mas já ajudava. Agregava, coisa, né? Sim. Coisa. E aí eu pensava comigo, beleza, consegui esse emprego, vou trabalhar meu período e vou poder estudar no período da tarde, vou poder ter meu dinheirinho, né? Aproveitar e tal. O que eu fiz? Eu não estudei. Sério, eu chegava em casa tão exausta. Sim. Né? Me cobrava tanto mentalmente falando. Sim. Que eu não vou, sabe? E aí eu não estudei, fiz em 2022. Até então nada de UES. E até então nada de UES. Inclusive, esse meu amigo, né, que também estava nesse processo, ele já tinha feito um vestibular da UES, sabe? Eu não lembro se ele tinha passado para a segunda fase ou não, né? Mas ele já tinha feito. E eu, naquela época, os documentos da UES, eles ainda eram entregues presencialmente. Sim. Sabe? Né? Você tinha que entregar os documentos de isenção presencialmente e você tinha que entregar os documentos de inscrição presencialmente. Sim. Né? Não era nada online. E eu fui entregar os de isenção com ele, com esse meu amigo, mas na inscrição, né? Minha isenção foi aprovada. Quando foi na inscrição, eu fiquei com preguiça de ir. Olha aí. Então tu chegou a pedir isenção na UES. Qual foi o ano? Foi 2022. 2022, mas nem fez o vestibular, nem nada. E aí eu ia fazer o vestibular 2022.2, né? Essa foi pro 22.2. Eu não fui. Aí quando foi que tu bateu o martelo? Não, agora eu vou fazer o S. Ano passado. 2023. No começo do ano. No começo do ano. Sério, Aí tu decidiu, não. Decidi. Vou focar na medicina, na UES. Foi. E aí eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo comigo mesmo? Eu terminei o meu trabalho no começo de 2023, né? Sim. E aí, em 2022, eu pedi isenção do vestibular da UES. Eu não me inscrevi, consegui isenção, mas larguei de mão. Fiz o Enem 2022, né? Aí veio o SISU 2023, não obtive nota pra passar. E a UES 2023.1 eu também não fiz, né? Eu nem tentei isenção nem nada, só não fiz. Até hoje me pergunto por que eu não fiz, por que eu fiz aquilo, né? Ou não fiz, no caso. E aí, quando foi mais ou menos em março, né? E isso já tendo encerrado meu contrato de aprendiz, estava só em casa. Aí eu parei, né? Refleti assim comigo mesma. É importante. E, pois é, eu parei, eu falei assim, meu Deus, eu tô com 23 anos, sabe? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Né? Desperdiçando uma chance de tentar, porque, querendo ou não, a UES, ela te oferece mais chances do que o Enem. Sim. Né? Porque ela acontece 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Sabe? E assim, o Enem, ele acontece 1 vez por ano. Né? E aí, assim, por ano você ter 3 chances de entrar em medicina, pelo menos assim, falando do nosso contexto de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, sim, é muita coisa. Muita coisa. Sabe? E isso sem nem considerar o pra Unicristo. Sim. Né? E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu não tô fazendo o S? E aí eu bati o martelo e falei, eu vou fazer. E aí, quando foi, no 23.2, eu fui lá e fiz. Show! Né? E aí, foi quando eu te conheci. Ai, foi maravilhoso, né? Mostrando com a belíssima plaquinha lá, tipo, sim. Né? Ai, muito fofo. No dia lá da primeira fase. Da primeira fase, sério. Ai, que tudo. Ai, nossa, e eu nem te contei, mas naquele dia, quando eu te encontrei lá, aquele abraço
que eu te dei naquela hora, eu quase me desfaço em lágrimas naquela hora, eu juro pra ti. Deus. Sério. Ai, nossa, porque eu tava tão nervosa, Sim. né? Porque era algo completamente novo. Sim. Sabe? E aí eu pensei assim, eu vou fazer o S só por teste. Sim. Né? Por quê? Era em maio. Tu era cotista? Maio, cotista. Cotista o quê? Parda. Certo. Cotista parda. E aí eu pensei, não, vou fazer pra testar, né? Ver como é que fica. E aí eu tava nervosa, mas segui em frente. Nunca tinha feito um simulado S antes. Nunca tinha eu tinha até uma breve noção de como era a prova, né? O que era cobrado na prova. Mas eu não tinha testado nada ainda da US. Era completamente novo pra mim. E aí, quando saiu o resultado, né? Aí apareceu lá, classificado para a segunda fase. Aí eu fiquei, tá, como assim? Entendeu? Aí começou assim, se abrir um mundo assim de oportunidade que eu pensei assim, cara, por que eu não tava fazendo a US? Tipo, isso ecoava na minha cabeça, né? Só que eu tava tão enraizada com aquela ideia da UFC, sim, sabe? Porque a gente acaba pensando assim, ai, porque a UFC é federal, não sei o que, não sei o que. Infelizmente ainda existe isso, né? A galera fomenta mais o UFC e esquece que a US tem uma gama de oportunidades também. Com certeza. E aí, eu pensando assim, cara, não, mas eu queria o UFC, sabe? Eu queria o UFC, mas eu vou fazer o US porque já tô fazendo, já tô no pau. Mas aí que tem um porém. Eu não tava estudando pra segunda fase da US, no 2023.2. E quando saiu o resultado, todo mundo sabe, tipo, que a US, a bonita da US, ela só lança os resultados em cima da segunda fase, sabe? E ali, quando saiu o resultado, que eu vi que eu tava classificada, aí eu, tá, né? Vou fazer o que agora? Aí eu lembrei do teu perfil, né? Lembrei assim, não, mas a Alânia vai me ajudar. Sério, a Alânia vai me ajudar. E aí, comprei o pacote do Esquenta Redação. Sim. Né? E aí, mas eu comprei o pacote sem as correções. Sim. Né? Porque todo mundo que deve estar ouvindo aqui deve saber, né? Que a Mozona, ela lança o pacote, né? De redação, com aulas e com as correções. Isso. Mas, mais próximo do vestibular, ela lança o pacote sem as correções. Mas com todas as aulas liberadas. Isso. E olha, que investimento que eu fiz. Sabe? Eu até gosto de brincar comigo que eu não lembro qual foi o valor que foi, mas foi o dinheiro mais bem gasto que eu já tive na minha vida. Sim. Um dos. Sim. Né? Porque, nossa, foi maravilhoso. Aí tu maratonou. Maratonei, com certeza. Ali eu pensei assim, não, eu chegava em casa do trabalho, eu tinha conseguido um trabalho temporário, né? Sim. Integral. Eu chegava em casa, eu encostada na cadeira com o meu olho quase fechando e ouvindo as tuas dicas lá, ó. Redação. E eu pensando assim, meu Deus, não vai dar certo. Mas eu já tava classificado pra segunda fase, né? Pensei assim, já tinha tido um feito muito grande. E esse meu amigo tinha conseguido também. Sim. E aí, né, beleza. Obviamente eu acabei não passando, né? Eu não tinha tanta preparação assim. Tu tirou quanto na redação? Tirei 57,5. Olha 57,5 na primeira vez que eu fiz redação US, sabe? Que Sim. foi na hora, assim, real oficial, porque eu sequer tinha treinado redação US antes. Sim. Né? Graças a você, porque você é maravilhosa. Fico feliz demais. Sério. Muito obrigada pela sua confiança, Você é incrível. Você é maravilhosa. Que bom que deu certo. Sério, a mãe dos vestibulantes dessa US, de verdade. E aí, eu consegui, né? Graças a Deus, tipo, tive um desempenho muito bom, né? Que depois eu descobri que dava pra ter entrado com recurso. Olha aí. Mas eu já tinha pensado Deixou assim, pra lá. Deixei pra lá, né? Foi mais pra um teste, né? E aí, meu namorado, né? O Augusto, que assim, a alegria da minha vida, amor, te amo demais. Meu suporte da minha vida é ele. Sim. E a minha melhor amiga, a Emanuele. Manu, linda, te amo também. E aí, esses dois, eles me falaram assim, Jéssica, tu tem noção que foi a primeira vez que tu fez o vestibular da US, que tu foi pra segunda fase, né? E isso em Fortaleza, sabe? Que é o vestibular mais concorrido pra medicina. Se comparado a Xeramobim e Crateus. Exatamente.
E eu não tava reconhecendo aquilo, né? Mas quando eles me falaram aquilo, aí eu comecei a pensar Deu assim, um start, né? É possível, sabe? E assim, todo mundo sabe que o vestibular da UES não é um vestibular fácil, né? Ele é menos cansativo, eu diria, em comparação com o Enem, né? Que o Enem, ele é mais resistência. Sim. A UES, ela é mais direto ao ponto. Mas ela é mais conteudista. Exatamente. Né? E aí é aí que entra o problema da UES. Que pega, sim. Né? E aí eu continuei, né? Tipo, continuei estudando. E aí eu pensei, não, mas agora pro final do ano eu vou com sangue no olho. Aí tu fez o 2024.1. E fiz 2024.1. Como foi tua rotina de estudos? Eita, agora assim, eu acho que assim... Tu trabalhava na época? Não. Não trabalhava, só estudava? Só estudava em casa. E era full em casa. Aí tu se subdividia como? Os teus horários? Assim, eu não tinha divisões, sabe? O que eu fazia? Eu gostava de... Eu não tinha uma hora exata pra acordar. Sim. Né? Mas eu também me policiava pra nunca passar depois de umas 9h30, 10 horas da manhã ali, né? Sim. E aí, eu ajudava nas coisas de casa. E aí, quando era por volta das 11, eu já dava um start ali, né? Sim. Mas... Uma coisa que eu fiz diferente, né? Que eu senti que fez total diferença do meu vestibular 2023.2 pro 2024.1, sim, foi a questão de priorizar meu descanso. Sim. Sabe? Entendi. Porque uma coisa que coloca na cabeça de todo vestibulando, e principalmente pra medicina, né? Colocam assim, você só vai passar se você estudar 12 horas por dia. Você só vai passar se você estudar 18 horas por dia. Sendo que quantidade de horas não define qualidade de estudo. Exatamente. Sabe? Eu acredito muito nisso também, Mozona. E aí, o que eu fazia? Por um tempo, nas primeiras semanas, eu não tinha definido quais os conteúdos que eu ia estudar naquele dia. Sabe? Eu acordava e pensava assim, beleza, hoje eu tô com dúvida em quê? Né? Eu tinha dúvida em tudo, na verdade. Mas eu pensava assim, não, eu vou dar um foco mais na natureza, ou então nas disciplinas que eu tenho mais dificuldade, como química, como física, né? Sim. Como matemática também, né? E aí eu dava uma ênfase maior nisso, sabe? E aí, pra linguagens, língua estrangeira, humanas no geral, eu focava mais em questões. Sim. Sabe? A minha estratégia de estudo era mais o quê? Muita teoria e questões, atrelada principalmente a questões nas matérias de natureza exatas, enquanto linguagens humanas eu focava muito nas questões e na resolução de questões, entender quais eram os meus erros e quando eu tinha dúvidas que eram mais fortes, aí eu ia pra teoria mesmo. Ia pra uma aula, pra um resumo, como mapa mental, qualquer coisa que fosse. Né? Eu tinha essa divisão. Por quê? Porque eu tinha mais dificuldade na natureza. Então, pra mim, não fazia sentido tu deu uma atenção maior naquilo que tu tinha mais dificuldade. Exatamente. E nas que tinha mais facilidade, muita resolução de questão. Exatamente. Entendi. E ali eu bati nessa tecla assim, não, eu vou resolver mais questões, eu vou focar nisso, porque isso foi assim, a virada de chave dos meus estudos, sabe? Aí tu pegou as provas antigas da UES. Peguei provas antigas da UES. Primeira e segunda fase. Primeira e segunda fase. Né? Não cheguei a fazer muitas, como eu gostaria de ter feito, mas as que eu fiz, e isso junto também com simulados Enem, que eu também fazia alguns em casa mesmo, sabe? Eu não estudava, tipo, por fora, estudava por plataformas online, né? Que, caso alguém tenha dúvida, recomendo demais o Ferreto, os caras são muito bons, de verdade. E aí, inclusive, professor Michel de Química... Professor, você me ajudou muito, ele sabe disso. Eu mandei um texto pra ele no Instagram, agradecendo a ele, porque aquele cara me salvou em química. E ele é daqui de Fortaleza, ele. Olha que massa. É maravilhoso ele. E aí, eu foquei nisso, sabe? Eu foquei no que eu tinha mais dificuldade. E questões, simulados, treinamento de tempo, sabe? Estratégia de prova, de como que eu ia fazer essa estratégia. E isso você só conseguia desenvolver fazendo, né, Jéssica? Exatamente. E, inclusive, a estratégia de prova que eu utilizava pra UES, né? Porque, assim, Enem eu não vou citar tanto porque é estratégia mais pessoal e Enem é mais geral, né? Mas falando de UES, que foi onde eu passei, a minha estratégia de primeira fase era teoria. Fazer as questões mais teóricas. Né? Que eram o quê? Humanas,
filosofia e sociologia, né? Geografia, história, né? E linguagens. Português língua estrangeira. Depois língua estrangeira. Que nas 2 edições que eu fiz inglês. Sim. Né, 2 edições. E aí, eu tive uma evolução, né? Tipo, em comparação com o 23.2 pro 2023... Não, 24.1. Sim. Né? E aí, eu começava fazendo resolvendo mais essas questões. Porque, diferente do Enem, onde tem TRI, todo aquele cálculo esquisito que a gente não entende direito, a UES, ela é por quantidade de questões. Isso. Então, quanto mais você puder garantir questões, acertar mais questões, melhor, sabe? E se eu sabia, pra mim mesma, que eu tinha mais dificuldade em física, mais dificuldade em matemática, mais dificuldade em química, eu não queria quebrar a minha cabeça naquele momento. No começo da prova, naquelas 3 disciplinas, né? Então, tu foi logo pras textuais. Né? Sabe? Eu foquei nas textuais e fui ali, ó. O que eu puder garantir de questões, assim, quantidade. E aí, saiu o resultado da primeira fase. Eu errei uma questão, né? Pra tu ter ideia, a minha primeira fase do 23.2, em comparação com o 24.1, eu fiz uma questão a mais. Olha aí! Sabe? No vestibular que eu passei, eu errei uma questão. Sabe? Sim. Eu consegui manter. Mas a surpresa que foi naquilo ali foi porque a nota de corte, né? Pra cota par da Medicina Fortaleza, nos 23.2 foram 52 questões. Sim. O que aconteceu foi que no 24.1 a nota de corte diminuiu. Olha aí, sabe? Que massa. Saiu da casa dos 50 e foi pra 45 questões. Olha aí, tu fez quantas questões? Fiz 56 no 23.2 e no 24.1 fiz 55. Olha aí. Sabe, na primeira fase. Tu chegou a participar de algum simula que eu fiz no final, pertinho da primeira fase? No final, não. Ah, no certo. finalzinho, não. Mas no começo, assim, pelo menos pro 23.2, eu já tinha participado de alguns, então já tinha aquela já bagagem. Tinha a manha, já né? tinha Entendi. aquelas manhas ali pra desenrolar, né? Sim. E, infelizmente, eu acabei nas 2 edições do vestibular, né? Oficial. Eu não consegui fechar linguagens, né? Eu queria muito ter conseguido fechar, mas não deu certo. Mas você conseguiu fazer o máximo que podia. Foi o máximo que eu pude, tipo, nas 2 edições, se eu não me engano, não me falha a memória, eu fiz 10 questões. Olha das 12. Aí. E o que já é uma quantidade muito boa. E assim, Jéssica, eu já acompanho o vestibular da UES desde 2017. E eu trabalho dando aula pra galera desde 2020. E de lá pra cá eu percebo que, especificamente pra galera da área da saúde, e isso inclui medicina, enfermagem, terapia ocupacional, essa galera tem muita dificuldade em português. Sim. Então, assim, você me disse que fez 10 questões, é muita coisa para um aluno da MED, que já é muito bom na natureza. Né? Exatamente. Mas por isso que eu sempre digo que é importante estudar português, porque também é a disciplina que tem maior número de questões. Exatamente. Você peca um pouquinho em matemática, mas o português dá aquela segurada, você conseguindo garantir o máximo, né? Com certeza. E assim... Então foi uma pontuação muito boa, uma quantidade muito boa que você acertou. E eu demorei porque eu sempre fui, tipo, aquela pessoa de pensar, eu não fiz tanta coisa assim. Nunca reconhecer as minhas próprias conquistas, sei. Sabe? Mas assim, parando pra pensar depois, isso já depois da aprovação, né? Sim. Que eu fico parando assim pra pensar, cara, eu fiz tanta coisa. E o potencial, amiga, que você tem, né? Pois é, e a gente é porque na hora a gente não percebe. Só depois que as coisas passam, você diz assim, cara, como eu fui incrível. Exatamente. Meu Deus, eu arrasei. Né? Nossa, assim. Poxa, que coisa massa. Pois é. E aí, eu continuei focada, tipo, mais nessa parte de garantir questões, né? Que é o que eu sempre falo. Sempre que alguém me pergunta assim, Jéssica, mas como foi que tu fez a prova? Não sei o que, de estratégia. Garanta questões. Isso. Comece pelo conteúdo que você tem mais segurança. Isso. Sabe? Porque você tá lá com a cabeça mais fria. Eu concordo com isso também. Você tá com a cabeça mais tranquila, você tá ali, aquele começo de prova, mais calmo, né? Então você consegue garantir mais questões. E aí, você continua fazendo, né, tipo, avançando. Sim. E, assim, é porque eu perdi um pouquinho o fio do raciocínio. Tudo bem. Não, mas você garantiu o máximo que pôde das disciplinas que sabia. Exatamente. E aí eu só continuei, fui
fui seguindo o que eu queria ter feito. Sim. E deu certo. Né? Graças Aí tu a foi Deus, pra segunda fase. E aí, na segunda fase? Aí, na segunda fase, aí é que o rojão aperta, sabe? Aí foi babado. Porque foi babado, né? E aí, com essa questão dessa redução, né? Eu vou falar diminuição, mas com essa redução, né? Tipo, de uma questão em comparação de um vestibular pro outro, a primeira coisa que eu falei pro meu namorado quando eu encontrei ele depois da primeira fase foi: eu não vou passar. Eu falei isso com todas as letras. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele: eu não vou passar. Não vou. E aí, quando saiu o resultado, né, oficial foi uma grande mesmo, surpresa, foi uma grande surpresa. Eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando que eu tinha feito aquele número de questões. E quando eu vi a nota de corte, foi que eu não acreditei mais ainda, né? Porque, imagina só, não foi, como até um outro amigo meu me falou, não foram as pessoas que, entre aspas, emburreceram, né? Uhum. Fui eu que estava um pouco mais preparada para aquilo e consegui manter. Porque a prova, ela realmente foi mais difícil. Qual né? foi tua pontuação nas específicas da segunda fase? Eita, nas específicas, eu não vou lembrar tanto assim de cabeça, mas biologia eu fiz umas 15. Sim. 15 em biologia. Física é aquele calo no sapato que todo vestibulando passa, né? Eu fiz normal. aquela coisa Quem assim, nunca? né? Aquela físicazinha gostosa da UES, Sim. tradicionalzinha. Eu fiz 7 ou foram 8 questões em física. Foi Sim. bem, assim, bem ralinha. Todo mundo reclama de física, horrível, mulher, é uma coisa incrível. Sério? Fico passada. Péssimo aquilo ali. Eu surtava. difícil, Horrível. difícil. Demais. Química, física e biologia. Isso. Química, física e biologia. E biologia foram 15, física foram ali na faixa de umas 8 questões. Sim. E química foram 13. Certo. Né? E redação? E redação foi 55,5. Olha aí, Né? arrasou. E aí, pois é, foi maravilhoso. Pra média, é essa faixa de Essa 55 mais. Exatamente. Você vai olhar as notas dos aprovados, né, de medicina, assim, tanto aqui em Fortaleza quanto no interior também. E é tudo nessa faixa. Sabe? Por isso que a galera tem que focar na redação, Exatamente. né, amiga? Porque ajuda muito. Sim. Muito. A redação, ela alavanca mesmo a nota. Com certeza. E você ter um estudo mais voltado pra isso é maravilhoso. Sabe? Sim. Tua família te apoiou? Sim. Desde sempre. Teus pais te apoiaram? Não, Jéssica, segue esse caminho. Sim, com certeza. De início, o meu pai, ele não concordou muito assim com a ideia de eu sair da arquitetura. Sim. Sabe? Porque meu pai, assim, meus pais, no caso, né? A gente vem de um contexto familiar pobre. Sim. Né? Meus pais, eles não concluíram a escola, né? Tipo, primário. Então, assim, como que eu sou a filha mais velha, eu tenho uma irmã mais nova, né? Sim. Que, assim, sair desse contexto pra estar numa universidade pública num curso tão grande foi uma conquista muito grande. Assim, sabe? E é até uma coisa que eu não acredito ainda até hoje, sabe? E é tão lindo porque de você sai essa esperança pra sua família, Jéssica. Exatamente. E aí, meu pai, ele trabalha em construção civil, né? Ele é pintor residencial. E ele ficou muito feliz quando eu fui pra área da arquitetura, porque é uma área relacionada ali com ele, né? E tudo. E ele gostava. Pois é, ele adorava. E aí, quando eu cheguei pra ele e falei que eu não queria mais arquitetura, aí ele ficou um pouquinho assim, tipo... claro, meus pais, eles nunca me forçaram a nada. Nunca. Assim, não em relação a objetivos de vida, assim, no geral, né? Eles me falaram assim, olha, faça o que você gosta. Né? Seja feliz fazendo o que você gosta, independente do que seja. E aí, quando eu cheguei pra ele e falei que eu não queria mais arquitetura, ele não concordou muito de primeira, mas ele falou isso pra mim. Faça o que você gosta. Faça o que te faz feliz. E aí, nesse tempo, eu não tinha falado ainda que eu queria medicina, sabe? Porque eu tinha vergonha, na verdade, de falar pra eles ou pra qualquer outra pessoa que eu queria fazer medicina. E aí,
Depois eu falei pra eles que eu ia tentar. E eu expliquei pra eles que ia ser demorado. Né? Que ia ser um processo muito demorado. Que eu ia ter que abdicar de muita coisa, que eu não ia poder ajudar tanto em casa, assim. E imagina, tipo, eu, no contexto de 23 anos de idade, né, com aquela pressão em cima da gente, de trabalhar, ajudar filha em casa, mais velha também. Exatamente. E aí as pessoas me perguntavam, mas você já tá trabalhando? É a primeira coisa que todo mundo pergunta. É a primeira coisa que todo mundo pergunta. E aí eu sempre tinha que dizer que não, sabe? E isso era doído. Eu acredito. Era doído. Mas meus pais, eles sempre me disseram, faça o que você gosta. E quando tu passou? Nossa, a felicidade foi... Quando saiu o resultado, aprovada! Meu Deus, sério. Não, eu tava tão nervosa, porque eu tinha... A única coisa que eu sabia até aquele momento era nota de redação, né? Sim. E a quantidade de questões. E o Augusto, meu namorado, me falando assim, amor, tu passou. Respira, calma. Mas eu não conseguia, né? Enquanto não saísse, enquanto não visse. Se não visse, assim, eu não conseguia. Aí, quando foi no dia do resultado, né? Porque a gente sabe que a UES, ela tem aquela coisinha de atrasar, sabe? Ela marca pra depois das 17 horas, mas que depois? Que depois. Né? Pode ser daqui a 1 hora, mas também pode ser daqui a 3, pode ser meia-noite, 2 horas da manhã. Isso. Que nem aconteceu na primeira fase. Exatamente. Sabe? Não, sério. A UES se mata na unha, mulher. Pelo amor de Deus. Nossa, a UES, depois daquele bafafá do espelho da primeira fase, eu já tinha desistido de acreditar que a UES ia lançar aquilo ali antes das 10 da noite. Sim. Já tinha insistido. E aí eu esperando lá. E sendo que na semana do resultado da UES, eu tinha feito o cursinho. Eu tinha voltado pro cursinho presencial. Né? Eu tinha ido pro Ariçá, consegui um ponto 100%. Pela graça do meu bom Deus. Sim. Obrigada, Pedro. Né, Pedro maravilhoso. Conheci o Pedro na porta da UES segurando o cartaz. Ele é incrível. Mulher, o Pedro toda a vida bate minhas fotos na UES. Mulher, um amor. Pedro, se você estiver ouvindo esse Studcast, sabe que a gente ama você. Sim. Né, Jéssica? Porque você é maravilhoso. A história dele de resiliência. Ele é incrível. E a oportunidade que ele me deu de poder fazer meu cursinho presencial ali, inclusive pra mim e pra aquele meu amigo que tá tentando vestibular também, ele está lá. E tu foi pro cursinho, ainda não tinha saído o resultado, mas tu foi pro cursinho porque achava que não tinha passado. Eu achava que eu não tinha passado. E o cursinho, ele começou na semana do resultado da UES. Olha na segunda-feira. E eu fui, sabe? Eu fui. E aí, inclusive uma coisa que eu até aproveitar esse gancho, né? Que eu lido com isso como um testemunho mesmo. Sim. De assim, relacionado já a Deus, a minha religião. Que foi no primeiro dia de cursinho. Na segunda-feira da semana do resultado da UES. 6 horas da manhã. Eu entrei no ônibus, parece até brincadeira, né? Eu entrei no ônibus, indo pro cursinho, e o motorista do ônibus chegou no final da linha, e ele parou o ônibus, e a gente tava em frente a uma igreja, né, que era aquela região lá, e ele falou assim, gente, eu posso ler uma passagem da Bíblia pra vocês? E aí todo mundo concordou, né, o ônibus tava vazio, 6 horas da manhã. Sim. E aí ele botou uma musiquinha bem calma, começou a falar a passagem de Pedro, caminhando sobre as águas. Ai, que linda! Sério? Essa passagem é linda. Ele começou a falar essa passagem. Oh, meu Deus. E aí ele falou, eu tava sentada numa parte onde ele conseguia ter visão diretamente de mim, né? E ali, é até uma coisa que eu fico assim, bem sentido quando eu falo, né? Sim. Que ele começou o motorista começou a falar. Não desista daquilo que você quer, sabe? Sim. Continue seguindo em frente e confie seus planos a Deus. Sim. Né? Entregue seus planos nas mãos dele. Confie nele, sabe? Tu precisava dessa palavra, pois né? Pra acalmar o seu coração. Exatamente. E aí, quando ele falou aquilo, né? Confie em Deus. Ele falou aquilo diretamente pra mim, olhando no meu olho. Olha aí. E ali, eu tava dentro do ônibus com a minha blusinha do cursinho. Né? Com a minha blusinha do Ari. Toda pronta para pro meu primeiro dia de aula, nervosa e pensando em muita coisa, com a minha cabeça na sexta-feira. Um turbilhão, né? Um turbilhão de coisas. E quando ele falou aquilo pra mim, assim, eu não sei explicar o que aconteceu, sabe? Mas te acalmou. Me acalmou,
né? E aí eu fiquei naquela dúvida, será? Será que é alguma coisa? Será que é Deus querendo falar alguma coisa pra mim? Tipo, que, assim, acalma o seu coração, sabe? Sim. Né? Que foi até uma coisa que eu conversei com esse meu amigo. E aí, na quinta-feira no dia anterior, no caso, na quinta-feira, eu conversei com esse meu amigo sobre essa passagem. Sim. Esse meu amigo, que tá fazendo vestibular também, saiu da arquitetura, ele também é religioso, né? Da comunidade Shalom. E ele me falou uma coisa que assim, me acalmou completamente em relação a essa passagem que foi. Deus, ele só é Deus se você passar. Foi sabe? Forte. Pois é, porque uma coisa é você... É assim, eu poderia interpretar aquilo ali como quem diz assim, eu vou passar, mas se eu acabar não passando, não foi pra mim aquilo ali. Eu poderia interpretar desse jeito, porque é o que a gente tende a pensar, nós como humanos. Mas... Aí esse meu amigo completou e falou assim, quem garante que aquilo não era Deus falando contigo, que tu pode até não passar esse ano agora, e que isso pode te desestabilizar e te fazer afundar que nem Pedro afundou, né? Mas, e se Deus não quer dizer que ele vai estar contigo nesse ano de vestibular? Exatamente. Segurando ele na tua mão pra poder te dar força pra tu conseguir. Foi lindo, foi uma reflexão muito linda. Exatamente. E aí, quando ele me falou aquilo, isso no dia anterior... Aí eu senti assim, em paz. Eu me senti em paz, sabe? E aí, quando foi no dia do resultado, eu fiquei muito reflexiva com isso. Sim. Né? Eu fui de manhã pro cursinho, sabe? Eu tenho até a sequência de stories no meu Instagram até hoje. Sim. Eu salvei, assim, um destaque que eu fui. Eu saí de casa 5 e pouco da manhã e ia pro cursinho. Quando foi de noite que saiu, que tava depois das 5 da tarde, aí eu comecei a ficar nervosa. Aquela tensão assim. Normal. Né? Antes de resultado. Pois é. E aí quando foi umas 6? Quando foi umas 6 horas, aí eu estou nervosa, né? Porque a UES só lançou o resultado 8 horas da noite. Quando foi 7 horas, eu já tinha desistido de esperar. Ela tava assim, um tempo de soltar, né? Não sei. E aí, quando foi 8 horas da noite, eu lá, tipo, eu tava assim, com a minha cabeça encostada na parede já, e pensando, não vai sair. Aí eu escuto só meu celular vibrando. Amiga, parabéns. Aí, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu comecei a me tremer todinha. E meu namorado tava comigo na hora. Sim. Eu comecei a me tremer toda. E aí, quando eu fui abrir a página, não tava abrindo porque tinha muita Tava congestionada. Sim. E aí, quando eu abri o PDF, aí eu saí pra quando eu escrevi meu nome, Jéssica. Aí eu saí, tava lá. Quando eu passei pro lado que eu vi, em 11º classificado, sério. Ai, meu Deus. Aquilo ali foi... Nossa, meu Deus, aquilo... É uma sensação indescritível, demais, né? Demais. E eu sinto tanta saudade daquele dia, mas tanta saudade, que inclusive... assim, eu queria ter filmado. Eu me arrependo de não ter filmado na hora. Sim. Sabe? Porque assim, eu pulei da cama. Naquele momento que eu vi o resultado, eu pulei da cama. Eu joguei meu celular pro lado. Eu olhei pro meu namorado e falei, amor, eu passei. Aí eu comecei a me tremer. Sabe? Ali, tipo, sério. Aí a minha mãe, ela tava no fundo da casa, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que falar com a minha mãe. Mãe, vem cá! Aí a minha mãe, ela já veio chorando. Oh, mulher. Ela nem esperou eu falar. Ela já veio chorando. Aí depois que ela me disse, quando ela escutou a minha voz chamando ela, gritando o nome por ela disse que ela sentiu naquele momento que tinha dado certo. Olha sabe? aí. E ela chorando, se acabando de chorar. Aí a minha sogra me liga chorando também. E aí o meu pai que, assim, aquela coisa, né? Os pais, eles não têm tanto costume de demonstrar sentimentos, né? Expor sentimentos. Mas meu pai, ele só sabia rir na hora. Ele só sabia sorrir, todo sem jeito. Coisa linda. É uma vitória coletiva, né, amiga? É sua, da sua família. Nossa, e aí recebi áudio da minha melhor amiga chorando também. Meus amigos falando, meu Deus, Jéssica, parabéns! Ai, meu Deus. Eu fiquei aqui super feliz também, Jéssica, por ti. Porque eu te acompanhei naquele semestre que não tinha dado certo. A gente tinha se encontrado lá na UFC. Sim, naquele dia, né? Pois é. Ai, nossa, ali foi lindo.
lindo. Graças a Deus pela demais. sua aprovação. Ali foi demais. Parabéns, Jéssica. Minha filha, se você conseguiu passar em medicina na UES, você é capaz de tudo na sua vida. Porque a gente sabe que é difícil. Demais. E a saga foi grande, mas você venceu. Demais. Graças ao meu Né? Deus. Porque se não fosse ele, eu jamais seria chegada onde eu cheguei hoje. Olha aí. De verdade. E eu não sei Jéssica, agradecer. qual é a mensagem que tu deixa pros pré-vestibulandos Olha. agora? Eita. Agora que vem aquele momento crítico, assim, né? Eita. Mas assim, acho que principalmente, que todo mundo fala, não desista. Sabe? Como eu até quis trazer também com essa passagem, né? Que eu falei, dessa experiência que eu tive, que confie, sabe? Faça o seu trabalho, não precisa de estratégias mirabolantes, sabe? Faça aquele que chama aquele feijão com arroz bem feito. Sim. Sabe? Que vai ser suficiente, entendeu? Claro, a UES ela é um vestibular mais aprofundado, ela cobra coisas absurdas, né? Mas que continue, sabe? Siga em frente, continue. E lembra sempre, descanse, sabe? Uma coisa que me ajudou muito foi manter os meus hobbies. Sim. Sabe? Eu arrumei hobbies, aprendi violino, tô aprendendo violino, alguma língua estrangeira, né? Japonês, que a senhora tá aprendendo. Exatamente. Arrasou. E aí, não deixe o vestibular mudar a sua vida, sabe? Não viva somente em função do vestibular. Tem que ter um equilíbrio, né, amiga? Exatamente. Tipo, viva a sua vida, mas saiba equilibrar as coisas. Foque no vestibular, mas também lembre que você tem uma família, né? Que você tem seus amigos, né? Se cerque de pessoas que vão lhe apoiar, né? Sim. Porque a última coisa que a gente precisa no momento de vestibular é a gente botando pressão na cabeça da gente. Exatamente. Né? A gente falando, mas você vai fazer mais um ano de cursinho, não sei o que, não sei o que. E daí? O que importa? Deixa essas pessoas pra lá, porque elas, né, não importam pro momento. Exatamente. A gente não precisa de gente assim. Exatamente. A gente precisa se cercar de pessoas que querem o nosso bem. E que foi o que eu me cerquei e eu agradeci cada uma delas no meu Instagram. No dia que eu postei a foto, eu agradeci cada uma delas. Sabe? Uhum. Porque é o que a gente precisa. Então, o que eu deixo registrado é isso. Estude, mas também saiba equilibrar as coisas e principalmente descanse, né? Todo mundo precisa de um descanso. Nós somos humanos, não somos máquinas. E é isso. A gente saber dosar as coisas. Exatamente. Né? Até porque dizem que é aquele ditado, né? A diferença de um remédio para um veneno é apenas a dose. Sim. Então, a gente saber dosar aquilo, né? Saber remediar aquilo para que a gente consiga, né, um sucesso maior. Que inclusive foi o que fez minha aprovação chegar. Sim. Né? Que eu sou... Aí tu ingressou com quantos anos, Jéssica? Agora na UES. 24. Olha aí. 24 anos. E aconteceu. Sabe? E a minha turma, inclusive... E você entrou no tempo certo, com mais maturidade. Exatamente. Né? Sabe? Sua vida não acabou porque você não passou naquela época. Sim. Né? Então, assim, não existe a idade certa. Existe o momento certo que vai acontecer. Exatamente. Quando eu ingressei na UES, também ingressei com 24 anos. Na Letras, que é a minha segunda graduação, com 29. Nossa. Se a gente ficar com esse lance de porque eu tô velha, a gente não vai fazer nada. Exatamente. Só vai ficar parado nisso. Porque eu tô velha. E aí, literalmente a vida passa e a pessoa não faz nada. Só fica presa na ideia de estar velha. Sim. E não, enquanto você tem vida, então bora. Vamos aproveitar o que a gente tem pra viver. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal na minha turma, agora de medicina, inclusive a galera, um abraço gigante pra todo mundo da minha turma, vocês são incríveis. Um beijo! Um beijo enorme. Pra essa turma maravilhosa 24.1. 24.1. Aí vocês se formam quando? 2029.2. Ah, certo. A turma 26, Medicina UES Fortaleza. Sim, aí tu ia falar o quê? A galera é ótima. Inclusive, assim, a minha turma é um exemplo claro sobre essa questão da idade. Tem eu com 24, tem gente de 17, Sim. tem um cara de 41. Olha anos, aí. sabe? Que tem família, tem filhos, mas que tá lá, querendo mudar de vida. Realizando o sonho dele. Olha aí. Gente, sabe? Tem gente de 26, de 29, de Olha 18, aí. 20 anos. Então, assim, Sim. nunca é tarde.
pra você realizar algo. E parar de se comparar também, né, Exatamente. amiga? Ficar se comparando, o fulano entrou com essa idade, eu não entrei ainda no inglês. Calma, todo mundo tem o seu momento. Exatamente. E que, assim, em algum momento vai dar certo. Né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É verdade. Sabe? A gente não consegue explicar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo dele. Sim. A gente não tem que questionar isso. Claro, é inevitável. Sim. A gente, naqueles momentos de Enquanto tristeza, seres de humanos, desespero, sim. a gente fica preocupado com aquilo e pensar, e agora? Uhum. Né? Por favor, Deus, por quê? Por que tá demorando tanto pra mim? Né? Por que Aos nossos olhos. Exatamente. Por que tá demorando tanto? Né? Mas, é assim, é confiar. Né? É continuar confiando que a gente vai entrar na hora certa, né? Que hoje eu agradeço a Deus por não ter me permitido passar antes, né? Porque realmente, como tu até falou naquela hora, eu entrar agora com 24, eu tô com uma mentalidade completamente diferente de quando eu tinha 17. Sim. Né? Que quando eu entrei na arquitetura. Então, eu sei que agora me tornei uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais de entender, sabe? Realmente maturidade mesmo, no geral. Sim. Né? Tudo que você viveu, Jéssica, te moldou. Exatamente. Pra melhor. Exatamente. Te fez evoluir. Uhum. Então, o ruim não foi de todo ruim. Uhum. Foi bom. Exatamente. Porque trouxe evolução pessoal. Sim. Né? E eu acredito que é um aprendizado que você vai levar pra sua vida. Com certeza. Toda. Uhum. Né? Pois é. E ali... e outra coisa também, que eu sempre mantive comigo, e eu até gosto de falar para as pessoas lembre-se sempre dos motivos que te fazem continuar, sabe? Uhum. Porque isso foi o que me fez seguir em pé, seguir em frente, né? A minha família, a minha irmãzinha mais nova, que ela é uma pessoa com deficiência intelectual, e que grande parte dessa minha caminhada, dessa minha escolha por fazer medicina se deve a ela, sabe? A minha irmã, a Natália, assim, meu xodó, minha vida, sabe? Minha única irmã. E, assim, principalmente pra ela que eu dedico muito, tipo, essa minha aprovação, sabe? Mais por ela do que por mim, né? Pelos meus pais, né? E pela minha trajetória como um todo. Exatamente. Né? Uma trajetória de vencedora. Pois é, né? Graças a Deus. Obrigada, Parabéns, mozona. E a gente, você se identifica como parda, não é? Parda, isso. Na universidade. A gente que é estigmatizada socialmente, mas que a gente tá ali, ocupando nosso espaço. Exatamente. Nosso lugarzinho. Exatamente. E que deveria existir desde sempre, mas nós estamos tentando evoluir como sociedade. Né? Sim. Então, é isso. Parabéns, Jéssica. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhosa. Ai, mami, eu que muito agradeço obrigada pela oportunidade, gente. E quiserem me acompanhar no Instagram também, né? Estarei lá tentando postar um pouquinho do meu dia a dia, né? Queremos ver tudo. Medicina, né? Qual é o teu Insta? Diz aí pra nós. Eita, vou tentar soletrar, né? Tipo, é Jessi, né? JESSI X Med. Pronto. Né? Pronto. Tá na descrição aqui do vídeo. Já deixei o linkzinho pra todo mundo seguir. Ai, adoro! Você que é vestibulando de medicina, que quer conhecer um pouquinho mais sobre como é o vestibular da UES, a rotina da medicina UES aqui em Fortaleza, venham e eu aguardo vocês na turma 27 do próximo semestre. Venham ser meus bichinhos, tá? Estarei aguardando todos vocês lá. Tu vai receber a galera, com né? certeza. No dia do vestibular, estarei lá, ó, comemorando, vendendo água da aprovação, torcendo por todos vocês. Dessa vez a gente vai se encontrar lá, vamos se abraçar lá, mas agora como vestibular. Aprovadíssima. Exatamente. Graças a Deus, né, Jéssica, por tudo. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso.